Excelentíssimo senhor presidente e relator, excelentíssimos senhores ministros, douta representante da Procuradoria-Geral da República, demais presentes, em especial saúdo as advogadas e os advogados na pessoa do meu querido amigo Maurício Campos, meu parceiro nessa causa. Excelências, trata-se aqui de um recurso do Ministério Público de Minas Gerais, federal, mas de Minas Gerais, contra a decisão do TRF6, que trancou a ação penal exclusivamente contra o recorrido, sob o argumento, como bem dito aqui, de que haveria uma incursão fático-probatória inadmissível em sede de habeas corpus. Excelências, também como foi dito aqui, o caso se trata do rompimento da barragem de Brumadinho, uma tragédia de grandes proporções, uma tragédia grave que resultou em inúmeras mortes e inúmeros danos ambientais, que está sendo apreciada e analisada em uma ação penal em andamento na Justiça Federal de Minas Gerais, na qual certamente serão esclarecidos os fatos e na qual serão punidos os responsáveis. Mas é importante, por isso, destacar que o acórdão ora impugnado em sede de recurso especial, ele não trancou a ação penal de Brumadinho, ele não impediu o prosseguimento da denúncia contra os dezenas de outros denunciados. Ele apenas reconheceu a falta de justa causa contra uma pessoa, o ora recorrido, que assumiu a presidência da Vale 17 meses antes da tragédia, e assumiu, sim, com o lema Mariana Nunca Mais, e mais do que isso, determinou uma série de auditorias em todas as barragens, para além das auditorias regulares, não só manteve, como reforçou a equipe técnica e não violou qualquer dever de cuidado inerente ao seu cargo. Mas, excelências, isso é uma questão de mérito estranha ao presente recurso especial. O que importa é que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, para afastar a justa causa contra o recorrido, não analisou profundamente provas, não se emaranhou nos autos, nos depoimentos de testemunhas ou em laudos técnicos. Ele apenas fez uma leitura da denúncia, analisou a inicial acusatória e constatou lá, em primeiro lugar, uma inconsistência lógica, excelência. Uma inconsistência de denunciar o presidente de uma empresa pelo rompimento de uma barragem e não denunciar o seu diretor de ferrosos, e não denunciar o coordenador do Comitê Executivo de Riscos, que chefiavam equipes técnicas, essas sim responsáveis por supervisionar as estruturas de barragens, por acompanhar e corrigir eventuais defeitos e por fiscalizar a estabilidade das estruturas. Excelências, não é necessária qualquer incursão profunda fático-probatória para perceber que, se o Ministério Público reconheceu a falta de justa causa para denunciar aqueles gestores mais próximos do risco, reconheceu no diretor de ferrosos e no comitê de riscos que não existiu qualquer imprudência, negligência, imperícia ou má-fé, parece lógico que também não haja justa causa para denunciar o presidente da empresa, que era o superior hierárquico desses, que recebia desses diretores informações sobre a qualidade técnica da barragem e, evidentemente, não tinha nenhum motivo para suspeitar da informação que era recebida e da competência daqueles que exerciam essas atribuições. E, mais uma vez, para isso, não é necessária qualquer incursão fático-probatória. Eu só tomo a liberdade de ler um trecho do voto do desembargador Robson Gamboge, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em que ele diz, abro aspas, em se considerando que, consoante a própria acusação, inexiste justa causa para a propositura de ação penal para o ocupante da diretoria executiva de Ferrosos e Carvão, cargo imediatamente inferior àquele ocupado pelo paciente e diretamente relacionado aos fatos criminosos, por uma questão lógica, não haveria também justa causa para se processar Fábio Schwartzman. E vai além. Afinal, no âmbito penal, os rigores para se alcançar a punição são maiores, sendo indispensável zelar por um compromisso de consistência em relação à vinculação entre o fato e seu autor, o que restou claramente prejudicado diante da já mencionada interrupção da cadeia hierárquica, decorrente do arquivamento dos autos em relação ao diretor executivo de Ferrosos e Carvão, Peter Popinga. Excelências, o segundo desembargador, o desembargador Pedro Felipe, foi além. Ele, ao analisar os fatos, entendeu que, ainda que o diretor de Ferrosos fosse denunciado, não haveria justa causa para prosseguir a ação contra o presidente e, diz ele, não há qualquer menção
seja nos diálogos travados entre os funcionários, seja nos depoimentos colhidos em tese inquisitorial, de eventual ordem do paciente ou de alguma articulação mínima que seja entre alguma conduta do paciente e alguma conduta dos demais réus. Excelência, não se trata aqui de uma análise de prova, mas, ao contrário, da constatação de falta de prova. Ainda assim, Excelências, o Ministério Público Federal insistiu que este acórdão seria contrário à lei, porque analisou, e sim analisou, 2 documentos juntados aos autos que sustentam toda a acusação contra o paciente. E, rapidamente, passo a tratar desses 2 documentos para deixar muito claro que aqui não se trata de uma análise profunda da justa causa. O primeiro deles é um documento, uma mensagem de 2017, um relatório técnico encaminhado ao ora recorrido e a toda a diretoria da Vale, que apontava a necessidade de atenção especial a um grupo de barragens. Esse documento é incapaz de sustentar a denúncia contra o recorrido e, mais uma vez, para isso não é necessária profunda análise probatória, porque depois dessa data de 2017, inúmeros documentos, inclusive apresentados pelo Ministério Público, demonstraram que este grupo de barragens estava absolutamente estável. E aqui trago um documento que consta dos autos de 2018, em que há esse grupo de barragens e diz o coordenador do Comitê de Risco que não foi denunciado. 100% das barragens da Vale Ferrosos foram auditadas em agosto de 2018, portanto, muito tempo depois, e tiveram declaração de estabilidade emitida pelo auditor externo e com condições de segurança atestadas. E abaixo, todas as barragens são seguras, estão estáveis e operam dentro da normalidade. É isso que vai. Mas mais do que isso, Excelências, esse documento apontado pela acusação também foi recebido por Peter Poppinga, que era o diretor de Ferrosos responsável por aquela barragem. Peter Poppinga, que não foi denunciado, o que demonstra, Excelências, a irrelevância desse documento como elemento capaz de acusar alguém do que quer que seja. O segundo documento, e aí já caminho para a conclusão, seria um e-mail intitulado A Verdade, que nós, inclusive, tomamos a liberdade de distribuir agora para Vossas Excelências mais uma vez. Se trata de um e-mail anônimo, apresentado poucos dias antes do acidente, para toda a diretoria, mais uma vez, e para a ouvidoria e para a corregedoria da Vale, um e-mail longo de 7 páginas, apresentado muito provavelmente por um funcionário, em que ele discorre sobre o seu desconforto com o setor de tecnologia de informação da empresa. Então, ele faz várias menções e análises sobre o setor de tecnologia de informação e, em determinado momento, e está grifado aí, ele numa passagem diz, e as barragens estão no limite. Ele não aponta qual barragem, ele não aponta qual estrutura. Excelências, a Vale tem mais de 500 barragens, mais de 40 são minas de ferro, mais de 50 instalações de beneficiamento. São mais de 70 mil pessoas trabalhando nessas estruturas. Não é preciso, Excelências, e data vênia do Ministério Público, qualquer análise aprofundada de prova para reconhecer a incapacidade destes 2 únicos elementos para fundamentar uma ação penal de tamanha gravidade contra o paciente. Excelências, é inevitável que na análise da justa causa de uma ação penal, que é admissível sim em sede de habeas corpus, as causas apontadas na sinal sejam analisadas ao menos superficialmente, e nisso não há qualquer ilegalidade. Imaginem, Excelência, se o Ministério Público, num caso hipotético, acusa alguém de homicídio e diz que nos autos existem fotografias daquela pessoa praticando o ato e existem depoimentos de testemunhas presenciais apontando o mesmo. Excelência, se a defesa alega, nesse caso, de que não existem fotografias do acusado e que não existem depoimentos, não há ilegalidade alguma se um tribunal, em sede de habeas corpus, olhar essas fotografias, ler esses depoimentos e reconhecer que não existe nenhuma imagem do acusado, nenhuma menção nos depoimentos e trancar a ação penal por falta de justa causa. Excelências, é exatamente o que acontece no caso interno. É uma denúncia de mais de 400 páginas, da qual não se extrai um único indício de uma ação ou omissão praticada pelo paciente, para além de ter usado o lema Mariana Nunca Mais, que era uma obrigação de quem assumia a presidência da Vale naquele momento. Insistir em submeter o paciente, Excelência, o recorrido, me desculpe, a uma ação penal,
a uma acusação pela prática de mais de 270 homicídios dolosos e por crimes ambientais, como não existe nenhum elemento concreto nos autos que aponte para a sua relação com aquela tragédia, ou bem se trata de acolher a responsabilidade objetiva, ou bem se trata de acolher o indúbio pro societate, que é um brocardo elegante, mas, na verdade, não esconde nada diferente do que a inversão do ônus da prova em processo penal, que não é admitido no nosso sistema. E aqui encerro, excelências, até com uma passagem desta Corte, em que o ministro Rogério Schetti diz sobre esse brocardo que o indúbio pro societate, na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático, que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário, em absoluta desconformidade com a presunção de inocência. Excelências, mais uma vez, se trata aqui de uma acusação de 270 homicídios dolosos, baseada num e-mail que não diz absolutamente nada a respeito de rompimento de barragens e a respeito num e-mail de 7 páginas anônimo em que determinado funcionário, incomodado com outro setor, menciona mais uma vez que barragens estão no limite. Utilizar esses elementos para fundamentar uma ação penal contra uma pessoa por 270 homicídios dolosos parece um excesso, parece um exagero, e o que se requer aqui é que seja mantida a decisão, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, pelos seus motivos, pelos seus fundamentos, e que se reconheça que no exercício da jurisdição e no exercício do julgamento não houve qualquer ilegalidade, qualquer arbitrariedade, mas uma atividade natural a qualquer órgão do Poder Judiciário, que é verificar se aqueles elementos que sustentam, que pretendem sustentar uma acusação, têm um mínimo de plausibilidade, e, nesse caso, não existem. Excelências, é o que se requer como medida de justiça.